Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão todos? Quem é aí que sabe identificar um narcisista que está se relacionando com alguém recentemente ou já há algum certo tempo, mas acha o seu companheiro, a sua companheira meio estranho, que começa a duvidar um pouco daquilo que faz, daquilo que diz, daquilo que se mostrou no início do relacionamento? Como é que a gente pode identificar se quem está ali ao nosso lado tem ou não características narcisistas para que a gente possa ter a oportunidade de sair dessa relação sem se machucar muito? Então aqui no canal Falando Sobre Você, é esse assunto que eu quero poder trocar aí com vocês algumas palavras. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Então, gente, vamos lá então? Como é que a gente identifica, né, um narcisista? Geralmente, eu costumo dizer para todo mundo que me conhece, seja cliente, aluno ou amigos, né, que toda aquela pessoa que tenta se mostrar o mais perfeita possível, a gente tem que ficar de olho. Por quê? Porque perfeição não existe, né? Então é o primeiro detalhe que a gente tem que observar em quem está ali perto da gente. Daí eles vão perguntar assim: tá, mas Nalu, quando a gente começa uma relação amorosa, né, a gente procura mostrar o máximo possível do melhor que a gente tem. Sim, a gente apresenta o melhor que a gente tem, mas a gente não consegue ser perfeito. Nessa tentativa de mostrar o nosso melhor, a gente comete falhas igual. A gente pode não se dar conta, mas o outro que está ali ao nosso lado está vendo que a gente está se esforçando para mostrar o máximo possível de coisas boas. Mas o que não é tão bom assim também aparece. Então, o primeiro detalhe a ser observado é esse: o narcisista, ele é impecavelmente perfeito. Ele não demonstra nenhum tipo de falha. É aquela pessoa que no início vai se apresentar extremamente impecável, uma elegância, uma atenção extremamente devotada. É aquela pessoa que vai puxar a sua cadeira para você sentar sendo homem, vai abrir a porta do carro, vai pagar a sua conta e jamais vai deixar você pensar em pagar a conta no restaurante, no bar, no café, onde vocês estiverem. É aquela pessoa que vai estar se mostrando para você um gentleman. Ou, no caso, se for uma mulher, é uma delicadeza, uma suavidade, uma elegância, uma sensualidade muito grande. Mas é tudo muito. Você olha e diz: meu Deus, que pessoa maravilhosa, que pessoa perfeita. E é aí que você tem que parar. O seu encanto tem que dar um sinalzinho de alerta aí para que ele pare no momento que você diga: pessoa maravilhosa, que perfeição. Porque a perfeição não existe. E é uma das características mais marcantes do narcisista, a perfeição. Ele busca e ele consegue, de todas as formas e maneiras, mostrar o quanto ele é perfeito, o quanto ele é o melhor. Ele tem uma profissão brilhante, ele é um profissional brilhante, ele é o melhor da turma, se for uma faculdade, se for uma escola. Ele é o melhor em tudo. Ele é extremamente sedutor, envolvente, cuidadoso com a aparência, gosta muito de estar impecavelmente combinado,
né? A roupa, o calçado, se usa. Tem homens narcisistas que usam pulseiras, colares, né? Aquelas mais masculinas e que ficam numa elegância, num charme muito grande, combinando tudo. Tem alguns que usam até anéis que combinam, mas é uma combinação. Nalu, já que você falou em objetos que usam, né, para ficar mais bonitos, masculinos, e no caso um homossexual, ele também pode ser um narcisista? Claro, o narcisismo não escolhe gênero, não escolhe opção sexual, não escolhe. A pessoa, como pessoa, é uma personalidade e ela vai ter ou não, ser ou não um narcisista. Então, pode sim ser um homem homossexual que também vai ter todo esse charme, essa sedução, esse envolvimento e essa combinação. Então, é uma característica narcisista. Não tem nada a ver com ser hétero ou homossexual. Ok, gente? No momento em que se conhece essa pessoa e a gente vê essa perfeição toda, é uma pessoa desenhada, né? É aquele príncipe encantado do Contos de Fadas ou aquela princesa linda e maravilhosa que todo mundo sonha em ter um dia. É aquela pessoa típica para casar. Já ouviram esse termo? Pois então, é a pessoa típica para casar. E isso é algo que deixa um narcisista extremamente feliz e satisfeito. Por quê? Porque ele está conseguindo dominar a sua vítima. Sim, é vítima. Porque tudo inicia dessa maneira, para depois, num segundo ato, de toda essa representação, porque o narcisista, ele é um ator impecável, ele começa a mostrar a outra face que ele tem, que é, na verdade, a sua verdadeira face, né? Que é do seu lado sombrio, maquiavélico, dominador, controlador, que na verdade sente prazer em devagarinho te consumir e te destruir. Ele precisa muito do seu aplauso. Então, no início da relação, ele vai se mostrar essa coisa maravilhosa porque quer você aplaudindo, porque quer você ali reverenciando, você sonhando e desejando cada dia mais estar com aquela pessoa maravilhosa, que te encanta, que te domina totalmente, que mostra para você o quanto você é importante, o quanto você é desejado, desejada, o quanto você é importante para que o outro, no caso narcisista, possa realmente estar ali na vida cada vez mais feliz. Essa é a imagem que é passada. Então você se sente a pessoa mais fantástica do mundo, porque você tem uma criatura 100% maravilhosa. Você tem a perfeição em forma de pessoa. Esse é o grande momento de você ter aquela consciência, deixar a ilusão de lado e se dar conta. Você está com uma pessoa com fortes tendências a ser narcisista e grandes características de um narcisista. Então, é melhor fazer a escolha de sair dessa relação para não sair machucada, machucado. A dor é muito grande. Quem mantém uma relação com um narcisista sabe do que eu estou falando. É um sofrimento, é uma dor, é o se desmanchar por dentro. Você olha e um dia é o sonho sendo realizado com
um homem ou uma mulher impecavelmente maravilhosa. Dias depois, semanas, meses depois, você acorda desse sonho, dessa fantasia e se depara com um grande pesadelo, porque você começa a enxergar a face monstruosa desse príncipe e encontra então a dor de ter se iludido, ter se deixado levar por tudo aquilo e ter perdido tanto tempo e perdido tanta coisa, porque a pessoa acaba perdendo o tempo, acaba perdendo pessoas, né? Acaba perdendo família, perdendo amigos, porque ela vai se afastando para estar só com aquele ser encantador e maravilhoso. Então, gente, quem está aí conhecendo alguém, começou uma relação recentemente, ou tem uma amizade, pode ser uma amizade, né? A gente fala muito da relação amorosa, porque é o que muito aparece, mas também relações de amizade são muito assim, né? Então, quem está aí conhecendo alguém, quem está se envolvendo com alguém e que está muito encantado, está cego de paixão, está assim naquela fantasia, naquela ilusão, né, de ter encontrado aquela pessoa perfeita, cuide quando você chegar a essa conclusão. Encontrei a pessoa perfeita. Não existe perfeição, gente. Esse é o momento de você questionar quem é aquela pessoa que está ali ao seu lado que você está conhecendo. Quem ela realmente é, o que ela realmente faz. Né? Tentar enxergar outros momentos da vida dela, olhar realmente com olhos de verdade, olhos que racionalizam as coisas, que pensam, né? E observam com clareza cada atitude, cada situação. Experimenta dizer um não para essa pessoa. Experimenta dizer agora não quero, agora não posso. Experimenta dizer, não gostei de tal coisa que você fez. Experimenta contrariar. Experimenta dizer um não. Talvez na primeira as coisas fiquem ali de boa. Mas com certeza, na segunda ou na terceira vez que você disser um não para essa pessoa perfeita, você vai começar a ver as coisas mudarem, as máscaras caírem. Porque o narcisista não gosta de não, ele não pode ouvir não. Porque ele sempre ouve o sim, ele sempre busca o sim, ele tem o aplauso, ele tem aquela pessoa nas mãos ali seguindo ela como sendo a única coisa da vida. Então, no momento que ouve um não, ele se desmorona, ele fica muito incomodado, ele se perde e ele vai daí ali começar a mostrar quem realmente ele é. Então, faça esse experimento. Tá com um príncipe encantado? Tá com a princesa encantada aí com você? Diga não. Uma, duas vezes. Veja a reação da pessoa. Se essa pessoa continuar igual, gente, tudo bem. Deem uma avaliada. Vejam se essa pessoa realmente pode ser uma pessoa maravilhosa. E os defeitos vão aparecer cedo ou tarde. Tudo bem. Mas se você diz não e começa a mudar, a pessoa começa a ficar incomodada, começa a fazer chantagem, começa a fazer cobranças, pode contar que você está num relacionamento tóxico com alguém que tem sérias características de um narcisista. Gente, nós temos muita coisa para conversar sobre esses assuntos. Antes que eu esqueça, porque eu já tinha esquecido, deem o like de vocês no vídeo, é muito importante. Isso aqui faz o canal crescer, porque os likes é dizer para o YouTube que vocês estão gostando, e isso faz com que o algoritmo lá entenda que ele tem que mandar para mais pessoas assistirem. Por isso que a gente pede tanto isso aí para vocês. Assinem o canal para que ele continue crescendo como vem ao longo do tempo. Faça um comentário se quiser, peçam aí um assunto, com certeza eu respondo e com certeza eu faço um vídeo especial para você.
e compartilhe com mais pessoas, principalmente aquelas que você está vendo que está começando uma relação, conhecendo alguém e que parece impecavelmente perfeito e você já está aí na dúvida se aquela pessoa é ou não uma pessoa tóxica. Gente, muito obrigada e até o próximo vídeo.